E hoje na Hiper FM não vai ser minutos sobre a mente, vão ser muitos minutos sobre a mente, porque vamos ter um programa especial com a Ana Grazina, psicóloga clínica. O Minuto sobre a Mente, como sempre, tem o apoio da Clínica Santa Susana em Turquel e hoje o objetivo deste programa é nós falarmos um bocadinho mais sobre vários assuntos para desmistificarmos aqui algumas ideias. Antes disso, Ana Grazina, bem-vinda! Olá, estás bom? Até porque estamos os dois frente a frente. Não há ecrãs, quer dizer, há aqui um ecrã ao meu lado, mas não é bem esse tipo de ecrã que nós estamos habituados a partilhar nos programas Minutos sobre a Mente. Vou ser já muito sincero e direto, isto partiu de uma ideia tua, calma. Opa. Calma. Isto partiu de uma ideia tua, em que já fazes isto connosco há 4 anos, já são 4 anos Minutos sobre a Mente, em que já falámos de imensos temas, coisas que provavelmente não me passaria sequer pela cabeça falar em rádio e consegui contigo falar, e por isso hoje vamos fazer aqui um Minuto sobre a Mente mais alargado, em que de certa forma vamos tentar abordar vários assuntos mais atuais, assuntos menos ou que numa perspectiva para as pessoas pode ser menos importante. Por isso vamos começar, diria que, lá está, sendo tu psicóloga clínica, vamos falar sobre a saúde mental no dia-a-dia, porque parecendo que não, são muitos os problemas que vão aparecendo, porque as circunstâncias são outras de há 20 anos atrás, de há 30 anos atrás, e se calhar podíamos começar pela parte de o cuidado na saúde mental, darmos aqui um bocadinho de importância nesta temática. O que é que tu dizes? Digo que está certo. Digo que sim. Olha, saúde mental, atualmente, é como tu dizes, há 20 anos as coisas não funcionavam da forma que funcionam hoje e a consciência que existia era muito menor e a procura também e o estigma muito maior. Portanto, até se calhar havia alguma consciência mínima de algumas coisas, mas a humildade ou a forma de admitir as coisas era muito difícil, até porque envolvia sofrimento psicológico e talvez as pessoas não estivessem dispostas a isso. Agora, a verdade é que as pessoas procuram muito esta chamada regulação emocional, ou seja, procuram cada vez mais procurar identificações, os porquês, porque é que eu estou assim, porque é que eu funciono desta forma. E uma coisa muito gira que acontece atualmente é se existe alguém que funcione da mesma forma que eu. Sim. Isto é incrível, é espetacular e eu cada vez mais tenho contacto com pessoas, tanto do trabalho como a nível pessoal, que o fazem. Portanto, como cuidar da saúde mental? Esta questão da regulação emocional é importantíssima. E vai trazer depois outras consequências que se refletem depois no nosso dia-a-dia. Sim. Melhoria relacional, ou seja, se nós nos conhecermos melhor, soubermos porque é que, um exemplo mais fácil que é, soubermos porque é que lidamos ou reagimos de tal maneira a tal situação, se conhecermos e entre aspas, desmembrarmos ou desconstruirmos esta questão, saberemos melhor identificar ou melhor conhecermos-nos e sabemos quem somos na realidade. E onde é que isto nos pode levar? À tal humildade de sabermos como é que podemos melhorar. Sim. A nossa relação connosco mesmos e com os outros. Sim. Até porque vamos aqui partir para a parte de dar algumas ideias que nós poderíamos praticar. Eu estou-me aqui a lembrar, por exemplo, das bolas anti-stress. Sim. Que nos podem ajudar. Aliás, desculpa entrar por este caminho, mas há um concorrente que está na Casa dos Segredos, no Secret Story, que está constantemente com uma bola anti-stress. No entanto, se ele é um dos concorrentes mais explosivos daquela casa, por acaso é. É? Por acaso é. Por acaso é. Ou seja, a bola anti-stress não está a funcionar, se calhar ele tem que adotar outras estratégias, mas pronto, não é sobre isso que estamos a falar. Aqui esta questão de deixares aqui algumas estratégias, até porque eu estou-me a lembrar que fala-se também muito hoje em dia que eu não gosto nada de falar ao telemóvel, porque é que as pessoas ligam, mandem mensagem, mas às vezes, se eu me preparar mentalmente antes de atender aquela chamada, se calhar as coisas vão correr bem melhor. Por exemplo. Isso é uma questão muito engraçada, que não tem piada, mas que tem a ver com os limites. Muitas das vezes nós não gostamos de atender chamadas porque temos muita dificuldade em estabelecer limites. Imagina, eu recebo uma chamada e fico do género, ok, isto vai durar no máximo 5 minutos. Ok. Dou por mim, ao telefone, meia hora a falar com a pessoa. Portanto, e aquilo não desenvolve, nem chega a um fim. E pior, às vezes damos por nós ali a escutar e vermos o tempo a passar e do género, isto tem coisas para fazer e estou aqui não é
não é perder tempo, é a disponibilizar o meu tempo a outra Sim. pessoa quando eu podia estar a fazer alguma coisa ou mais prazerosa ou estar com alguém com quem eu queira estar. Sugestão, limites. As chamadas não são para durar eternamente. Sim. Portanto, imponham muitos limites nas chamadas telefónicas. Isto tem a ver com a assertividade, já lá vamos chegar. Até porque faz-me lembrar outra questão de aquelas reuniões de equipa que se tem em que alguém diz isto resolvia-se com um e-mail. Exatamente, porque no e-mail escreves, a pessoa lê e está resolvido. Mas aí nesse aspecto eu tenho mixed feelings porque a importância de estarem todos em equipa para estarem todos, pelo menos a saber como é que as coisas estão, para que quando surja alguma situação, algum problema, as pessoas saibam do que é que estão a falar. Pois é. Se calhar essa parte até acho importante. Mas pronto, mais alguma estratégia, mais alguma coisa que queiras partilhar? Sobre a saúde mental? Sim. Sobre a saúde mental e a importância de cuidarmos da saúde mental a premissa principal é mesmo a qualidade de vida. Portanto, é reconhecermos quando alguma coisa não está certa ou que está menos funcional em nós e tentarmos perceber que a saúde mental é uma área da saúde que nos vai trazer qualidade de vida a nós e aos outros. E se nós pensarmos sobre isto, nós não somos uma ilha. Portanto, se nós não somos uma ilha, somos arquipélagos, não é? Sim. Somos um arquipélago, é importante sentirmos e sabermos que se nós estivermos bem, as marés que vão para as outras ilhas, que podem ser muito bravas e fortes, ou então podem ser muito suaves. E a saúde mental é exatamente isso. É nós sentirmos que estamos assim a pairar numa série de movimentos e temos que escolher bem ou perceber bem que movimento é que estamos a ter, não só para nós, mas também para os outros. Portanto, era só esta sugestão que eu queria deixar, portanto, uma consciencialização do cuidado à nossa saúde mental, não só por nós, mas também pelos outros que nos rodeiam, especialmente a família. Ok, muito bem. Então, eu vou deixar aqui uma espécie de teaser, como se costuma dizer, para convencer as pessoas a ouvir esta conversa toda, porque, como eu disse no início, a nossa ideia é irmos aqui às mais diversas áreas ou problemas ou soluções, o que é que lhes queiram chamar nesta questão da saúde mental, até porque há um assunto que eu próprio, quando iniciámos esta conversa para fazer este programa especial, que é aquela questão de, se nós vamos ao médico fazer exames regulares para perceber se temos a tensão alta, se está tudo bem no que toca à análise, etc. Porquê é que não vamos a um psicólogo? Ou porquê é que a questão de ir ao psicólogo continua a ser uma questão bastante difícil? E eu até tenho aí uma segunda opinião, que é psicólogos e dentistas. Curiosamente, as duas áreas que não têm, em que o apoio do Estado é muito baixo, são curiosamente as áreas em que as pessoas têm mais dificuldade em ir. Mas pronto, isso são outros 500. Verdade. Vamos por agora falar, porque esta questão da saúde mental, há aqui algumas ideias que tu deixaste para nós tentarmos aliviar o stress. No entanto, a ansiedade e a depressão são assuntos que fazem parte das nossas vidas, direta ou indiretamente. Mas antes disso, ansiedade e depressão não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então, como é que nós conseguimos perceber o que é uma coisa e o que é outra? Não é? Sim. Olha, isto tem a ver com o patológico e o não patológico. Portanto, a ansiedade é uma característica que vem lá da nossa história passada e que faz parte e que faz parte também da atualidade. Ou seja, a ansiedade, atrás da ansiedade existe um medo e é natural sentirmos ansiedade. Ou seja, imagina um espectro, não é? Tipo de 0 a 100. Eu estou a dar um número assim um bocado random só para ilustrar esta ideia. Sim. É natural, se eu for fazer um exame, se eu tiver alguma questão de saúde, eu estar ansiosa com o resultado. Imagina que eu tenho sintomas de alguma coisa. É natural, ou seja, esta ansiedade é uma ansiedade reativa. Neste espectro que eu estou a falar, está situada num ponto, digamos, reativo, natural, não patológico. Agora, imagina que nós perdemos funcionalidade. Ou seja, agora isto está no extremo, não é? Que é... eu tenho muita dificuldade em sair de casa, confrontar-me com pessoas, há talvez aqui uma ansiedade social já muito disfuncional que me proíbe até, olha, de atender chamadas, como falámos, que me proíbe de ir a um sítio e comprar coisas. Aí sim, podemos estar em frente de uma ansiedade patológica. Agora é assim, esta ansiedade, quando se torna patológica, já tem como sintomas, por exemplo, as preocupações excessivas, uma inquietação interna,
também pode ser externa, mas por norma uma inquietação Sim, interna. Porque uma coisa se calhar é nós estarmos ansiosos porque vamos ter exame ou um teste na sexta-feira e estamos ansiosos porque queremos ter um bom resultado. Outra coisa é uma pessoa levantar-se todos os dias e ficar ansiosa porque tem que ir trabalhar. Exatamente. Aí há N contornos que eu posso explorar. Posso explorar o ambiente de trabalho, o caminho para o trabalho, sim, as pessoas que estão no trabalho, o próprio trabalho. Sim. Exatamente, a satisfação com o trabalho. Pronto, a ansiedade tem esta sintomatologia que, a partir de um certo número, entre aspas, do espectro, já se pode tornar-se uma ansiedade um bocadinho mais disfuncional. Pronto, aí sim. Agora, a depressão, existe assim uma linha levezinha entre a ansiedade e a depressão, embora os sintomas sejam diferentes, uma pode levar à outra. Eu recordo-me nós termos falado acerca disso, não sei se foi por causa do burnout, que também é um assunto que vamos falar, sim. Mas eu recordo-me na altura, perguntei-te se quem tem ansiedade pode ter depressão ou quem tem depressão pode ter ansiedade. Pois foi. E uma coisa às vezes pode levar à outra, não é? Qualquer coisa assim. Sim, exatamente. Muito facilmente até. Na depressão, os sintomas de tristeza, de vazio. Existe um cantor, o dos Imagine Dragons, que aborda muito a temática da depressão. Sim. E ele caracteriza a depressão como um vazio, uma estranheza interna e um sítio onde só ele sabe onde esteve. E eu gosto muito de usar dessa comparação, porque fui bisbilhotar até os comentários, senti que aquela frase e aquela demonstração do que era a depressão se encaixava em várias pessoas. A depressão não é igual para toda a gente. Sim. Mas a forma como ele ilustrou a depressão é muito aquela nuvem negra, muito aquela apatia, a falta de motivação, a falta de energia, o cansaço extremo, um sono às vezes. Portanto, a ansiedade e a depressão são coisas muito diferentes, mas que ali a certa altura até se podem encontrar e ser facilmente confundidas uma com a outra. Depois tem a ver com esta perda da funcionalidade. Portanto, a ansiedade e a depressão existem num espectro, não é? É normal estarmos tristes, portanto, se enfrentamos uma perda até de um animal de estimação, de um familiar, ou outro tipo de perda que não seja necessariamente a morte, às vezes até uma troca de local de residência, estamos a falar de um luto que provavelmente nos vai deixar tristes. Essa tristeza sim é natural, mas lá está, dentro desse tal espectro, até porque existem os chamados lutos patológicos, ou seja, significa que quando estamos ali mais bloqueados num tipo de luto e não conseguimos retomar o curso da nossa vida ou da nossa maré, aí sim podemos estar face a um luto ou sintomas depressivos que devem ser trabalhados. Agora, estas emoções e era o que eu queria deixar aqui bem claro, são super naturais e é importante que elas existam. E era o que eu queria deixar aqui sublinhado. Imaginem uma vida sem tristeza. Como é que era? Imaginem uma vida sem ansiedade ou sem medos. Isto era... Uma vida sempre lá em cima. E depois o lá em cima deixava de fazer a diferença, deixava de ter aquele entusiasmo todo que normalmente tem. Quando nós temos felicidade, esse momento de felicidade deixava de ser um momento banal como que acontecia todos os dias, não é? Exatamente, ou seja, nós quase que perdíamos o significado de felicidade. Eu não sei se já aconteceu, mas é importante pensar sobre isto. Num momento, se calhar, de tristeza, houve alguém que nos estendeu a mão. E para nós aquele estender de mão foi tão importante que quase nos aconchegou um bocadinho a alma. E eu acho que é nesses momentos de tristeza que nós observamos e sentimos o acolhimento da outra pessoa e aí damos valor à tristeza, porque se ela não existisse, a outra pessoa não estava ali connosco. Tanto em tristeza como momentos, até em crises de ansiedade, por exemplo, e estes momentos todos fazem parte do ser humano, é muito importante aceitarmos que isto existe em nós e, no final de contas, pensarmos sobre eles são importantes para darmos valor a outro tipo de coisas, até para nos conhecermos e ajudarmos outras pessoas, caso seja essa... Ainda bem que pegas aí no ajudar outras pessoas. Sim. Eu proponho aqui um exercício que é o seguinte, e wink wink, pisca pisca, nós estamos rodeados de uma pessoa que achamos que está numa fase negativa. Que tipo de sinais é que nós vamos observar nessa pessoa, wink wink, pisca pisca, para depois lhe dizer, olha... Tu precisas de ajuda, marca uma consulta com um psicólogo clínico,
nem que seja para perceberes o que é que tu tens, porque já falaste aí dessa questão da tristeza, das questões do trabalho, da perda, dessas coisas todas, mas há alguma coisa que uma pessoa esteja a lidar com alguém durante muito tempo e sabe, esta pessoa tem problemas, mas há aquele clique que me faz se calhar perceber que realmente aquela pessoa tem problemas e precisa de ajuda. E precisa de ajuda. Wink, wink. Ou outra pessoa, ok? Não é sobre ti que estamos a falar, ok? Mas isso é uma boa questão. Só um parênteses muito rápido, estados alterados de humor, assim muito drásticos. Portanto, se conhecemos uma pessoa outrora, se atualmente essa pessoa está muito diferente. Irritabilidades, isolamento, não querer falar, ou, por exemplo, sair muitas das vezes sozinho ou sozinha, enfim, uma data de coisas, mas por norma são alterações muito marcadas da personalidade. Portanto, uma pessoa completamente diferente ou diferente o suficiente para ficarmos alarmados com as mudanças naquela pessoa. Sim. É Sim. mais que suficiente para dizermos, olha, há qualquer coisa aqui que não... Sim. Acho que não está bem, ou sinto-te diferente. Sim, porque eu digo em toda brincadeira, faço a cera do pescar por outra pessoa, mas... Isto é muito difícil. É muito difícil. Isto é muito difícil. É muito difícil, sim, até porque é difícil para uma pessoa, e também é um assunto que está ligado com um dos temas que nós vamos aqui falar, da questão de tu dizeres a alguém que precisas de ir a um psicólogo. É muito difícil. Dizeres isto a alguém... Isso é muito violento. É como se tivesse, olha, ó maluquinho, vai-te tratar. Não, não é bem assim. As coisas não são bem assim. A questão da mente, as questões mentais são tão importantes, e volta a dizer, são tão importantes como ir fazer exames ao coração, como ir fazer exames, como ir fazer análises. Lá está. Não podemos achar que isto é só os maluquinhos é que vão ao psicólogo, só os tontinhos é que vão ao psiquiatra. Não. Muito pelo contrário. As coisas recebidas dessa forma é que podem ser muito violentas, não é? E acabam por, se calhar, quase sentir como apontar dedos, e não é isso que é suposto. Aliás, uma mensagem oferecida dessa forma, não é? Tem que ser muito ponderada, muito ponderada e muito bem desenhada. Sim, até porque podemos estar... a pessoa pode Isso é muito achar perigoso. que nós lhe estamos a colocar defeitos, por exemplo. Exatamente. E é quase, lá está, um apontar dedos, é dizer, olha, tu tens aí falhas que tens que rapidamente... Olha, vai lá tratar disso, porque o que aí está não está bem. Exato, ou seja, é uma forma muito violenta de se convocar ajuda. Sim, não é a mesma coisa dizer, olha, se calhar ias cortar essas pontinhas do cabelo porque elas estão um bocadinho espigadas. Vê lá isso. Sim, não é bem a mesma coisa. Eu acho que é importante também, só deixar aqui um outro sublinhado, que é, quando apontamos um dedo, temos 3 a apontar para nós. Eu acho que é importante Curiosamente, desculpa dizer-te isto. Ias dizer isto? É uma frase dita no Secret Story. Não se esqueçam, quando não aponta sabia. o dedo, há 3 a apontar para vocês. Não. Adoro. Mas é a realidade. É a realidade. Mas isto é a apelar à humildade das pessoas, ou seja, não se aponta dedos. Exatamente, mas é verdade. De uma forma... Eu estou a dizer estas duas coisas porque há coisas que as pessoas acham fútil, dita por um concorrente de um reality show, mas não é fútil. São expressões ditas por muita gente no dia-a-dia. Claro, no dia-a-dia. então. Nem que seja uma criança para ensinar, por exemplo, que apontar é feio. Exatamente, por exemplo, claro que sim. E completamente válidas, então. Mas pronto, e estou a dizer então que quando se aponta o dedo, temos 3 a apontar para nós. Portanto, é importante sabermos oferecer mensagens, percebermos o receptor da mensagem, mas olharmos para nós, Sim. certo? Sim. E perceber que quando existe esta necessidade de oferecer ajuda e de nos mostrarmos disponíveis para ajudar, há que fazê-lo, não é? E acho que sim, que é importante, mas com alguma humildade, com alguma empatia e algum carinho pelo outro, não é? Não é tu precisas, não sei o quê. Até porque isso lá está, pode ser. Olha, eu tenho reparado em ti, tu nos últimos dias andas assim meio aluado. Por isso, não, tem que se pensar bem naquilo que vai dizer. E quem me diz a mim que não sou eu, que estou mais irritada, que estou zangada, estou com chatices em algum lado. Verdade. E que sou eu que estou reativa. Portanto... Olha, já que falo nisso, vou ter vontade. Bom, vamos aqui agora falar do elefante na sala. Vamos falar do burnout. Opa. Que apelidam até da doença da moda. Doença da moda, porque o burnout é um assunto sério, apesar de a ansiedade e a depressão ser uma coisa que já é do tempo dos nossos avós, vou dizer assim. O burnout é agora para os jovens.
O burnout é uma cena para os jovens. O burnout. Os jovens e as suas doenças. Não, agora estou mais a sério, porque o burnout acaba por estar associado ao trabalho, até mesmo as relações em casa, familiares, também ajudam um bocadinho nisso. Mas eu recordo-me daquilo que tu disseste há umas semanas, também ainda sobre este assunto do burnout, que a Organização Mundial da Saúde categorizou. Sim. Como uma das doenças do novo século. Do novo século. E das mais emergentes, digamos assim. Sim. O burnout tem crescido nos últimos anos de uma forma absurda. Eu, por acaso, é uma das áreas que mais gosto de trabalhar. O burnout é uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Eu recordo. É uma série de coisas, porque é ansiedade, Sim. é depressão, é pode ser tudo. Pode ser tudo. Pode ser o tudo. perfeccionismo. É o pack completo VIP, Exatamente. com pensão completa, pequeno Sim. almoço, é com tudo. É uma com chatice. tudo, pode aparecer tudo. E tem Sim. custos associados muito grandes. Custos Pois tem, pessoais, pois custos de saúde e familiares. Sim. O burnout é a doença do século, digamos assim. E pode ter em si sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, que já não são tão reativos como eu falei há bocadinho, e que representa uma fragilidade muito grande a nível laboral. Ou seja, imagina, eu sinto, pelo menos, que o burnout está mais, neste momento, está mais associado a nível, ou pelo menos estava mais associado a nível laboral, isto é a minha observação, mas que cada vez mais tem emergido em contexto familiar, tipo o burnout parental. Ok. Posso se calhar acrescentar que essa questão do burnout a nível laboral vai muito por aquela questão que acaba também por ser abordada pela Ana Prata, sendo ela empreendedora, estando que é aquela questão de vestir a camisola, de Exatamente. fazer mais do que 8 horas durante o dia, trabalhar mais do que 5 dias por semana. E são esses pequenos fatores que acabam por fazer com que a pessoa entre em desgaste, e esse desgaste depois vai ao burnout, porque a cabeça não desliga, porque depois passamos a fazer 10 horas, depois passamos a fazer 11, mas depois já não são 11, já são 24, porque o telefone está a receber notificações ou está a receber e-mails, e essas pequenas coisas é ali o efeito bola de neve que nos leva depois a esse resultado final. Exatamente, porque uma coisa é o trabalho que eu faço em, entre aspas, front office, não é? Sim. Outra coisa é o trabalho que é desempenhado ou desenvolvido com base em telemóvel, no e-mail, com base em planeamento, tudo o que é planeamento. Se eu sei que hoje é segunda-feira, amanhã é terça, quarta, e tenho que planear uma data de coisas na cabeça, depois em conjunto com isso tenho a vida pessoal, não é? Ou tenho que levar o carro ao mecânico, ou fazer isto ou aquilo outro, há uma data de coisas a acontecer na cabeça. Sim. Se eu fizer desenhos, que é o que eu faço em sessões, se eu fizer um desenho do que se passa na cabeça de uma pessoa com burnout, aquilo é assustador, porque é do género. Há áreas a mexer ao mesmo tempo, mas 4 ou 5 áreas com coisas muito pequeninas a acontecer em simultâneo. Sim. Depois vem então o perfeccionismo, o querer fazer tudo muito rigorosamente bem feito, muito direitinho. Não delegar tarefas a outras pessoas porque ou não confias nelas ou achas que as coisas não vão ficar feitas da forma como tu gostarias que ficassem feitas. Exatamente. E depois começa ali a necessidade de controlo e começa, enfim, outra data de coisas. Portanto, o burnout é muito fácil atualmente de entrarmos em burnout. E quando eu falo em burnout, era o que eu estava a dizer há bocado, pelo menos da minha ótica, que é muito fácil entrar em burnout laboral, mas também em burnout parental. Ou seja, é quase como se fosse um cocktailzinho perfeito para haver uma rapidez de tudo a acontecer. Até existem vídeos a brincar com a situação de se sentes em burnout, isto provavelmente acontece, que é do género. Tiras os sacos do carro, deixas os sacos no chão, vais estender a roupa, fazer não sei o que, não sei o que mais, e entretanto estás por ti. Mas as compras ficaram no chão ao pé do carro. Ias fazer um galão com o café com leite e meteste o leite na zona do café e meteste o café no frigorífico, por exemplo, quando foste a arrumar, essas coisas assim. Ou metes o telemóvel, o comando da televisão dentro do forno, ou metes dentro da mala, achas que é o telemóvel, mas que as pessoas, esta é a minha cabeça. Não é. Exatamente. Não é esta a minha cabeça. Não, é a quantidade de coisas. Acaba por ser esta a minha cabeça, mas não é da forma como as pessoas acham que está a ser. Exatamente. Ou seja, é a quantidade enorme de coisas que há para fazer na nossa cabeça. Quer dizer,
a trabalhar as horas laborais, mais as questões familiares, mais a rapidez de movimento que se tem que ter diariamente, é mesmo muito fácil entrar em burnout. E é muito importante, muito, muito, muito importante a consciência de quando as coisas não estão bem. Porque, por norma, o nosso corpo dá sinais. Sim. A nível da saúde mesmo, a nível físico. Sim. Dá sinais, e quando dá sinais, é quase como se fosse ali um ciclo vicioso. É difícil quebrar... impor limites, impor tempos de descanso. Porquê? E tu disseste muito bem há bocado, porque não conseguimos desligar. Sim. É o sentir que está sempre qualquer coisa a acontecer aqui no background e temos de estar sempre ali alerta. E é perigoso, é mesmo Sim. perigoso. Sim. É mesmo difícil, ou pelo menos eu sinto isso, é mesmo difícil dar por ela. Só no fim de lá estarem e sentirem do género, pá, não, está aqui alguma coisa que não está bem. Quando trocares o café com o leite e o leite com o café... Pois, e quando pegares no comando e colocares ele no forno ou meteres ele dentro da mala porque achas que é o telemóvel, é claramente aí essa questão. Como é que nós conseguimos prevenir isto? Limites. Eu posso dar um. Podes. Telefone. Chegas a casa, não incomodar. Olha, espetáculo. Eu adoro... O meu telefone está automático neste Adoro. momento. O meu telefone está automático neste momento, das 8 às 8. Não das toca. 8 às 8 não toca. Eu quando digo que não tenho notificações no meu telefone... Sim, tu não tens Eu notificações não tenho no teu telefone. uma sim. notificação no meu telefone. E não estou constantemente a abrir o telefone. Não consigo funcionar. Aliás, uma das formas, olha, até para prevenir o burnout, as notificações do telefone nem sequer deviam existir. As notificações do telefone causam-nos ansiedade. Ansiedade essa que nos depois pode ajudar a meter mais gasolina, na fogueira. Sim, olha, sim. vou-te dar um exemplo muito simples. E-mail às 11 da noite. Eu mando-te um e-mail e digo: amanhã preciso falar urgentemente contigo. E pá, fizeram isso a uma pessoa que eu conheço há bem pouco tempo, no seu dia de folga, ela ficou para morrer. Pronto, isso não é fixe. Não é. Aliás, não é ok da pessoa que manda, pá, não manda e-mails à noite. E outra coisa, não é ok ver e-mails a essa hora da noite. Não mandem e-mails ou mensagens, ou quer que seja dizer, Nada. precisamos de falar. Sim, e especialmente a pessoas ansiosas. Sim. Pá, não isso Sim. Isso é mesmo violento. É mesmo violento, porque vão estar ali a noite toda a marinar o que é que eu fiz, o que é que se passou, consequências, a projetar uma data de cenários. Sim. Não é ok. Sim. As notificações do telefone, sou anti-notificações, não devem estar ativas. No dia, eu acho que deve haver um planeamento do dia que nos permita ir ao e-mail, às redes sociais e a outras aplicações, caso precisamos de ver qualquer coisa, pronto, seja lá o que for. Mas não é ok nós estarmos a trabalhar ou a trabalhar ou a fazer outra coisa, até a cozinhar, com o telefone sempre pim, não é ok. Sim. Olha, o meu telefone, não sei qual é o toque que ele tem, está sempre no silêncio. Perfeito. Está sempre no silêncio. Por acaso é uma coisa que me habituei já há muitos anos aliás, praticamente desde que os telefones vibram, que eu habituei-me também não sei o meu. que eu habituei-me a colocar o telefone no silêncio. Porque depois coloco, por exemplo, um relógio em que passa aqui as notificações que realmente são importantes para mim, como as chamadas ou o WhatsApp, ou o que é que seja, e eu olho para o relógio e vejo, ok, fulano tal está-me a ligar, é porque deve de haver um assunto que é preciso ser resolvido, e atendo. Mas escolhes bem as guerras que queres comprar. Sim, com o telemóvel, não é? Sim. Exatamente. Sim. O telefone é uma fonte, pode ser uma fonte de ansiedade. Porque se tu não desligas, se tu chegas ao final do dia e se não desligas, e eu costumo dizer isto, porque é muito defensor de, a partir do momento em que se chega à casa não se deve falar de trabalho. Eu gosto imenso de falar de trabalho com a minha cara metade. Nem que seja para eu aprender algo com o que ela tenha feito ou tenha experienciado, ou pelo menos nem que seja só para eu poder lhe partilhar aquilo que eu fiz, ou aquilo que, nem que seja para deitar cá para fora e já ficou. Porque às vezes ficar com coisinhas aqui para dentro também pode ser mais um bocadinho, uma garrafinha de gasolina para cima da fogueira. Pois, isso é um ponto de encontro. Aliás, os casais fazem muitas vezes isso. Estou a sentir que isto está a ser uma consulta. Não. Fora disso, não. Mas isso é bom. Sim, os casais têm que ter o ponto de encontro. Quer dizer, ao final do dia, se não falar... Eu não estou a dizer que não é saudável ou que é saudável. Não é isso. Estou a dizer que é ok. Se vocês se sentirem bem com isso, é ok. Porque o falar de trabalho, não falando de trabalho, não é a mesma coisa de atender o telefone porque alguém do trabalho lhe ligou. Ou responder uma mensagem porque alguém do trabalho lhe mandou uma mensagem. Isso é completamente diferente. São conceitos diferentes. Porque, vamos lá ver uma coisa. Eu gosto de ver notícias, eu gosto de estar informado, eu gosto de partilhar essas notícias ou debater algo que esteja a acontecer. Mas
falar do trabalho é aquilo que acabou de acontecer comigo, nas últimas 8 horas do dia. Claro. E se naquele dia eu não vi notícias, vou simplesmente jantar. E falas de quê? E se calhar encontras também o caminho, lá está, com o tema do trabalho, e isso é super ok. É giro. E depois eu tenho aqui outras dicas que eu já percebo. Dicas matrimoniais. Mas pronto, isso fica para outro programa. Mas sim, eu gosto muito de falar de trabalho, não falando de trabalho. Exatamente. Acho que... Não trabalhando. Tu queres dizer é falar de trabalho, não trabalhando. Porque acabamos por estar em... E mesmo eu gosto de falar com outra... Por exemplo, eu gosto de falar contigo sobre trabalho, não falando de trabalho. Pois é. Porque... acabo por perceber e até às vezes retiro alguma informação, alguma dica, alguma coisa que tu tenhas para me dar indiretamente. Indiretamente. É verdade. Porque sim, nós, falando de trabalho, não trabalhando, acabamos por estar a aprender sempre qualquer coisa. Não necessariamente sobre trabalho, sobre a vida, por exemplo. E é como falar com amigos sobre como é que vocês fazem nesta situação. Olha, se calhar identifico-me, vou usar essa dica e aplicar para mim. Sim. Certo? Sim. Ou até com parentalidade, tudo. Isso acho que é super importante. Já nos perdemos, telemóveis. Notificações. Mais alguma coisa para ajudares aqui na prevenção, neste caso do burnout? O burnout é mesmo muito limites. É limites e saber descansar e perceber de que forma é que nós descansamos. Está a acontecer uma coisa muito gira na minha escola, onde eu trabalho, que é um grupo de crochê. Ok. Que é super giro. O crochê, além de ser eu vou chamar arte, que eu acho que aquilo é delicioso. Sim. E é lindo. A arte do crochê ou da costura, ou seja lá o que vocês gostarem, eu estou só a dar um exemplo. Eu sei onde é que vocês querem ir com essa conversa, com essa situação, que é: estás focado no crochê, a virar, a trocar. Mindfulness. Tudo o resto desapareceu, estás focado só naquele momento. Exatamente, sim. Isso é puro mindfulness. Muito bem. Eu tenho o meu crochê também. Tens o teu crochê. Tenho o teu crochê que não é crochê. Exatamente, eu também tenho o meu crochê. E o crochê eu estou a dar este exemplo, lá está, porque aquela arte o mindfulness, de estar ali no momento presente, de pensar nos pontinhos e depois de criar aquele objeto. Eu estou a falar em termos de adolescentes, estamos a falar de 12, 15, 16 anos, que dominam muito bem o crochê e que os ajuda mesmo muito só a apagarem um bocadinho das coisas que estão pelaquela cabeça desorganizada. Portanto, quando eu falo de burnout, o burnout é preciso mesmo impor limites, saber descansar, fazer mindfulness, ou seja, perceber onde é que eu descanso e como é que eu descanso, porque erroneamente há pessoas que sentem ou que já tentaram meditação e que até pensam, isto não resulta comigo. Pois claro que não resulta contigo, porque nem tudo tem que resultar contigo desta forma. O desafio é não pensares em nada durante 15 minutos. Pois. Boa sorte. É difícil. Boa sorte. É o que eu tenho a dizer. Mas essa questão ainda do mindfulness e de não pensar em nada, desafio a quem nos está a ouvir e a ver a tentarem arranjar o vosso crochê. O vosso crochê, exato. Até pode ser kickboxing e dar murros. Pode ser kickboxing, pode ser ginásio, pode ser corrida. Tudo. Pode ser paddle com os amigos. Tudo. Pode ser pintura, algo Exatamente. Que vocês consigam durante 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que vocês precisarem ou conseguirem, não pensarem mais nada, porque estão focados naquilo e sabem que aquilo que estão a fazer está indiretamente ligado ao resto da vossa vida. Exatamente, é tipo um escape espetacular. Qual é que é o teu crochê? O meu crochê? Que eu tenho curiosidade. Videojogos. É? Ok. Videojogos. Mas optei, com o tempo, lá está a experiência, jogos que me dê a hipótese de voltar a repetir aquilo que eu estou a fazer, até conseguir, que não te dê aquele gatilho de te irritares, como tens alguns jogos, que é os chamados FPS, o First Person Shooters, que há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, ou mesmo os jogos de futebol, como o FIFA, etc. Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, em que há várias variáveis que dependem se te carregares X, Y, A ou Z, e aquilo depois acaba por não correr bem. Muita coisa a acontecer. Coisas mais calmas, mais tranquilas, ou mesmo com alguma coisa, com alguma coisa a acontecer. Não é preciso ser os chamados os cozy games, que é aqueles em que tu estás... tipo Candy Crush, não? Sim, tipo isso, ou um The Sims, ou uma coisa assim. Não é preciso ser isso. Não é preciso um Animal Crossing e essas coisas assim. Não é preciso ser isso. Pode ser alguma coisa com algum movimento, mas que tu realmente estás ali naquele momento, em que estás focado naquilo e que não pensas em mais nada. E essa é a realidade. Há quem consiga, e acredito que serás pessoa, para conseguir mindfulness através da leitura. Óbvio. Através da leitura. Óbvio. A leitura também pode ser aqui um exemplo. Sim. Eu, por exemplo, tentei a leitura, mas a leitura faz-me ir na mesma para os outros sítios.
Eu não consigo, sério? não consegui. Ok, Dou por mim, por ok. exemplo, a pensar, será que eu atualizei a minha lista de compras do supermercado? Ok. Não estás então no sítio certo. Não está no vídeo certo, ok? Bom, é isso mesmo. Arranjem o vosso crochê, é a sugestão que nós aqui vos deixamos. Olha, vamos falar de redes sociais, até porque há dias, semanas, já não sei precisar bem, a Austrália, que é um país que está, vou-lhe chamar pioneiro em algumas coisas, já proibiu a venda de tabaco a pessoas que nasceram a partir de um certo ano. E agora vão... Eu não sei, eu só vi na altura a notícia quando saiu, eu não sei se houve atualização ou não. Se houver atualização, depois, por favor, deem-nos essas informações através dos comentários. Mas aquilo que eu, na altura, quando esta notícia saiu, foi a Austrália ia proibir as redes sociais a mais de 16, ou a menores de 16 sim, ou sim. menor de 18 anos. Algo muito parecido ao tabaco. Aquilo que eu li na altura também, que a França não estava a proibir, estava simplesmente a limitar conteúdos como há nos filmes, sim, como há na música, como há nos videojogos, por exemplo, essa questão de limitar. Ou seja, por exemplo, esta pessoa vai para o TikTok, não pode ver conteúdos, está em 12 anos, não pode ver conteúdos acima dos 12 anos. Assim como tu tens na televisão, por exemplo. Exatamente. Há programas que diz lá no canto do ecrã 12 anos AP, 12 anos para crianças acima dos 12 anos, acompanhadas pelos pais. Por exemplo. Mas bom, vamos lá falar desta questão das redes sociais, porque isto acaba por... isto também acaba por ser uma doença desta nova geração, porque temos tendência em que há tendência das pessoas fazerem cada vez mais caso, como costuma dizer, daquilo que dizem, daquilo que fazem nas redes sociais, têm tendência a viver naquela bolha do mundo encantado das princesas e dos dragões, e depois nem sempre é como se reflete. É verdade. Eu sinto também... Estou-me a lembrar aqui também de uma coisa que aconteceu há poucos dias, do Liam Payne, do ex-membro do One Direction, que deu uma ideia nas redes sociais que a vida estava de uma forma e que afinal não era bem assim. Vou dizer, não era bem assim. Não era bem assim. Mas sim, desculpa. Não, nada. Estava aqui a pensar sobre o isolamento que às vezes uma rede que é social nos traz. É curioso. É muito difícil, ou seja, vou trocar aqui a forma de explicar aqui isto. É muito mais fácil, se nós tivermos a oportunidade de recebermos mensagens, de pensarmos sobre o que queremos dizer, podermos apagar, editar aquilo que enviamos, quase que sem ter espaço para errarmos enquanto pessoas. E isso às vezes é assustador, pelo menos mascararmos as imagens através de filtros ou de cores. Exatamente. Ou acrescentar coisas, sim. É do género, quase que existe um medo ou como se perdêssemos o direito de ser aquilo que realmente somos, com medo que não gostem de nós ou que não nos vejam como as pessoas que somos. As redes sociais. Eu sinto sempre que as redes sociais, pelo menos em crianças, devem ter muito controle parental. Sim. Muito. Através das apps ou do próprio telefone que tem esse tipo de controle parental. Dá para nós definirmos quanto tempo é que a criança pode estar ao telefone, em que tipo de aplicações. Podemos ser nós, através do nosso telefone, a controlar, deliberar se a criança pode ir a utilizar certa aplicação, por exemplo. Há essas coisas. Pois há, mas eu sinto que também é necessário, mas melhor que isso, e vou dizer mesmo melhor que isso, é a abertura dos pais com as crianças face ao mundo de hoje. Sim. Ou seja, muita validação, aprovação também de algumas coisas, muita empatia, porque a geração de hoje não é a mesma geração onde nós crescemos enquanto adolescentes. Não tem nada a ver, nada. Eles crescem na era das tecnologias. Eles dominam aquilo de olhos fechados e nós não. E eu não me considero
Então, aliás, as crianças nascem e o fingerprint já vem nas definições do está nosso ali telefone. quase. Já lá está, já vem associado. Pois já vem é. associado. E eu acho sempre que o controle parental deve ser feito, mas como supervisão parental, ou seja, com o facto de estarmos presentes enquanto pais, observarmos e escutarmos. Porque percebam uma coisa, se eu não for muito... É importante darmos regras. É óbvio que é importante dar regras, mas eu não posso ser, o termo da psicologia é, não posso ser muito castradora ao ponto de estar sempre com críticas ou com palavras menos sensíveis se quero que aquele adolescente me conte o que está a fazer. Eu posso supervisionar de outra forma, de uma forma empática. Ok. Agora é assim, será que temos paciência para o fazer? Será que nós estamos em burnout? Ok. E será que temos disponibilidade para fazer isto? Isso aí são outros 500, mas as redes sociais têm muitos perigos, mas também têm muitos benefícios, atualmente. Sim. Agora, em termos de supervisão, eu queria focar aqui mais na parte dos adolescentes, acho que é importante esta supervisão parental, sempre. Além do controle parental dos telemóveis. Gostei de uma coisa que tu disseste, que foi: eu falei em limites através das apps, sim, e tu sim. falaste em regras. E se calhar, por isso é que tu és a psicóloga e eu não. Porque se calhar as regras se calhar são mais bem vistas do que os limites. Eu acho que os limites são mais fáceis. Ok. Sim. Eu acho que são mais fáceis, Ok. que é do género. O que eu não estou a ver, o meu telefone consegue controlar. Eu percebo, farei o mesmo, tenho a certeza, mas eu não posso ter um sem o outro. Uhum. Certo? Eu não posso esperar que um controle parental no meu telefone controle aquilo que os meus filhos estão a fazer. Tu estás a limitar 10 minutos diários ao TikTok, mas não sabes o que é que está a acontecer durante esses 10 minutos, esses 10 minutos do TikTok. Exato. É mais fácil, se calhar. Olha, bora ver um bocadinho até juntos. E está tudo certo, não sou nada crítica em relação a isto. Agora, 10 minutos ou 15 minutos não são 4 horas. Sim. Que é a utilização dos jovens, muitas das vezes em ambiente escolar. É horas, mas tipo horas, e especialmente até no TikTok. Sim. Mas sim, eu acho que, olha, as duas coisas juntas acho que fazem o bullying perfeito. As regras e o limite. Sim. O limite mesmo físico, de controle parental, aplicações e tudo mais, acho que faz sentido. Claro, é assim, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Portanto, se for uma criança ou adolescente que compra minimamente, não há necessidade, certo, dos controlos parentais. Portanto, dar um bocadinho também de liberdade para ver até onde é que se vai. Olha, vamos aqui continuar esta nossa conversa aqui na questão dos jovens e dos adolescentes. Sim. Porque já falámos da ansiedade, já falámos da depressão, já falámos do burnout, já falámos destas coisas todas e já deixaste até algumas sugestões de prevenção, de autocuidado. No entanto, os pais às vezes vêem-se em situações de ansiedade, mesmo de depressão dos jovens, dos adolescentes, que ou não sabem lidar ou não sabem detectar, porque problemas que acontecem na escola, problemas relacionados com a própria escola, as aulas, os professores, os alunos, porque há ali muita coisa que pode trazer problemas. Como é que um pai conseguiria, pelo menos, perceber que algo está errado? Não sei. Olha, com aquelas alterações emocionais que eu falava há bocado. Ou seja, por norma, às vezes na adolescência até acontecem essas alterações. Alterações muito marcadas, mais a nível emocional, podem ser um sinal de alerta, pronto, e de alarme. E até é nessa altura que às vezes os pais levam os filhos ao psicólogo e dizem: olha, eu não consigo, fala... Vem aqui para ele falar um bocadinho sobre as coisas, porque consigo. Já que eu dele não consigo tirar nada. Sim, se calhar consigo até fala. E não é porque eles não gostam dos pais, não tem nada a ver com isso. É por outros 500, pronto. Mas os pais, às vezes, fazem desta forma. E atualmente eu sinto isso, que é: olha, eu não sei fazer, vou procurar quem consiga fazê-lo. Exato. E isso é excelente. É a melhor forma que eu tenho de vos aconselhar. Mas também há outra forma. Às vezes padrinhos, madrinhas, tias, tios, primos, por norma às vezes as famílias... Ai, aquele primo ou aquela prima mais velha. Exatamente. Então,
é interessante termos a sensibilidade de perceber se aquela prima ou aquele primo mais velho vai de acordo com as nossas ideologias enquanto pais, não é? Mas se for, têm aí uma pessoa que talvez possa ser o chamado aliado terapêutico, que vos pode mesmo ajudar. Epá, olha, o meu miúdo não anda assim tão bem, não queres ir uma tarde com ele, comer um gelado para ver se tu consegues falar sobre algum assunto, para que ele se abra um bocadinho mais contigo, e está tudo certo. E podem até fazer ali um acordo de cavalheiros e dizer, eu não preciso de saber o que é que... Eu só preciso de perceber, eu só preciso de perceber se passa alguma coisa para depois, por exemplo, entrar em contacto com um psicólogo para depois aí... Porque podemos estar só a alarmar-nos com uma coisa que pode não ser nada, ou... Aí tiramos as dúvidas, ou é ou não é. Foi através de outra pessoa, mas às vezes é preciso tomar estas atitudes, estas iniciativas, pelo bem das outras pessoas. Claro, e até depois, olha, não preciso de saber nada, mas dá-me feedback de devo levá-lo a algum lado, não devo, o que é que faço por aqui? Porque isto é a minha forma não de te preocupes, ajuda. é só uma miudinha, é só uma garotinha é só que é uma crush. Exatamente, é só uma garotinha que não o identifica nas stories no Instagram. Olha! Por exemplo. Parece que vamos falar outra vez da conversa dos telemóveis. Olha, mas eu tenho aqui uma coisa dos telemóveis. Lembrei-me agora. Surgiu aqui. Então vamos misturar, porque eu ia dizer, parece que vamos voltar outra vez a falar dos telemóveis, da questão de ver com ele, olha, em vez de eu te estar a dizer que tu só tens 10 minutos de TikTok, vamos aqui os dois ver TikToks. Ou seja, essa questão de fazer as coisas em conjunto, assim como tentar falar, porque, nós acabamos de falar do primo para ir tentar saber informação, mas, no entanto, os pais podem começar logo por esta ideia, não é? Como é que eu me aproximo, como é que eu me aproximo do meu filho? Eu tenho que ver o que é que ele gosta. Se ele gosta de tocar a bateria, que remédio tenho eu? Já os vizinhos não vão achar piada nenhuma. Mas há aquelas baterias agora com os pois há elétricas, está bem. Pode ser. Isto já está muito evoluído. Aquilo só faz. Pois é, assim, muito baixinho. Pronto, é isso. Mas se ele gosta de tocar a bateria, qual é que é o meu dever? Tem que ir aprender? Ou a tocar a bateria? Já o meu vizinho gosta de tocar guitarra às 11 e tal da noite. Mas pronto, isto são outros 500. Bora, continua. Epa. Estava aqui a dizer que eu acho que é importante aproximarmos-nos deles com aquilo que eles gostam de fazer. Se eles gostam de tocar a bateria, que seja. Se eles gostam de cantar, que seja. Se eles gostam de andar de bicicleta, que seja. Então, o nosso dever como pais é ir um bocadinho atrás deles, do que eles gostam. Claro que o ideal é sempre estar no outdoor, não é? Ir andar de bicicleta, fazer coisas fora de casa, tudo certo. Mas dentro de casa, não havendo essa possibilidade, porquê é que eu não posso aproximar desta forma? Sim. Porque pode ser uma forma. Além disto, agora aqui um parênteses, que é o TikTok tem vídeos com a qual muitos adolescentes se identificam, ou porque estão ansiosos e porque no For You aparece vídeos sobre a ansiedade que os miúdos acabam por se identificar e que alguns até podem ser bons. Sim, o TikTok, atenção, o TikTok não é um bicho de sete cabeças, não é porque fala-se, por exemplo, da trend do BookTok, onde há adolescentes que sugerem livros e há ali trends de alguém que leu um livro e quis partilhar com outras pessoas, ou seja, o TikTok não é só as chamadas dancinhas e partidinhas e macaquices que existem. Também há lá bom conteúdo. Também se aprende alguma coisa. O problema é que aquilo há tanta coisa no meio que até aquilo nos aparecer, aquilo nos aparecer à frente, ou vamos à procura em concreto, ou então até aquilo nos aparecer à frente, até logo. E olha, uma coisa que eu noto, por exemplo, é em pacientes oncológicos. O TikTok tem N vídeos sobre pacientes oncológicos e muitas das vezes existem relatos, pelo menos vão-me mostrando que esses vídeos às vezes servem quase como se fosse um alívio do género, olha, não sou o único a passar por isto. E há outra pessoa que passa e que partilha, e por norma essas partilhas são inspiradoras e são, lá está, servem como uma forma de identificação para não se sentirem sozinhos naquela luta. Sim. E acaba lá está por ser um alívio, portanto não tem coisas, somente coisas más, tem coisas também boas, e acho que as redes sociais, se forem usadas de uma forma positiva, são um excelente recurso no coping. Para lidar com determinadas situações de vida, digamos assim. Sim. Olha, esta nossa conversa já vai longa e vamos então a um dos assuntos que eu prometi no início da conversa que íamos falar, desta questão da importância de procurar ajuda profissional, porque, e volto a dizer isto, eu já disse isto várias vezes e é uma coisa que eu vejo desta forma, que é, se nós vamos ao médico quando estamos doentes ou vamos ao médico quando queremos fazer exames de rotina, porque é que não vamos a um psicólogo quando nos sentimos mais em baixo, quando nos sentimos desmotivados, quando nos sentimos deprimidos?
Porque há aqui um estigma à volta disto tudo. Porque hoje em dia, em 2024, continua-se a associar os psicólogos aos tontinhos. E é associado de forma completamente errada. Na minha ótica. Na minha ótica. Sim. Mas o que é que tu me tens a dizer acerca disto? E na da maioria, felizmente. Eu sinto que isso já tem vindo ainda existe, mas tem vindo a decrescer. Eu sinto que está muito relacionado com os medos de serem rotulados como o que quer que seja, ou às vezes como o medo de enfrentar aquilo que realmente pensamos, aquilo que realmente estamos a sofrer e um possível feedback que nos vá deixar mais sensibilizados. Portanto, eu sinto que tem muito a ver com estes 3 medos. Além de que, para pessoas mais rígidas, talvez mais conservadoras, seja difícil estar ali num ambiente estranho, a contar a vida toda. E isto só por si é estranho, ponto, não é? Agora, a ajuda profissional é importante ser procurada. Porquê? Nós, quando estamos, chamemos-lhe em crise, ou de identidade, ou com alguma situação da nossa vida, nós damos por nós, tipo, com um ponto de interrogação de género. O que é que andamos aqui a fazer em determinada situação? De que forma é que nós reagimos a isto? Temos 2 formas. A primeira forma é levarmos as coisas como nós queremos, sem olhar aos outros, e lidarmos com as coisas de uma forma muito pouco empática. Certo? Sim, olhamos só ali para o fundo e fazemos daquela forma. Agora, é mais interessante, ou é também interessante, para não classificar isto assim de uma forma muito, muito drástica, sabermos escutar e, olha, é como a história de há bocado, quando apontamos um dedo temos 3 a apontar para nós. Percebermos quem é que nós somos e de que forma é que estamos a fazer as coisas e se temos ou não a disponibilidade e a humildade de perceber que há coisas em nós que também deviam ser trabalhadas para conseguirmos lidar com as coisas de uma forma mais construtiva e mais saudável. Agora, nem toda a gente está disposta a isso e está tudo certo, ou porque ainda não estão no momento certo, não estão preparados, ou porque não querem tocar em certos assuntos, e está tudo certo. Agora, é importante percebermos quais é que são as consequências. Sim. Nós temos pessoas como, por exemplo, o António Raminhos, que fala abertamente dessa questão da psicologia e da procura de apoio psicológico. E há mais pessoas... E brinca. Sim, há mais pessoas que hoje em dia conseguem falar disso de forma mais aberta, mas isto leva-me aqui a outra parte deste assunto, que é quando e como é que, eu vou outra vez fazer aquela brincadeira, wink wink, quando e como é que nós percebemos que precisamos de ir falar com alguém ou ir falar com um psicólogo clínico neste aspecto. Nós temos alguém ao nosso lado, wink wink, que achamos que não está tão bem. Como é que nós vamos dar a volta a isto? Nós podemos ir só, sem dizer nada a ninguém. Deixa-me só, desculpa interromper-te, porque da forma, quando eu falo deste assunto com outras pessoas, e as pessoas sabem que o Minuto sobre a Mente existe na Hiper FM e que, gosto muito de ouvir a psicóloga clínica que tu tens lá na rádio e tal, não sei o que, ela diz umas coisas fixas, ok, tudo bem, mas já pensaste, por exemplo, eu por acaso no outro dia revi-me naquilo que ela disse, tu já pensaste, não e tal, parece que há aquele receio para dar o próximo passo. Eu um dia trato disso. Um dia eu logo vejo. Um dia eu logo me chateio, logo me preocupo acerca disso. Parece que falta aqui sempre esse passo, que muitas vezes é a vergonha, ou o receio de ouvir aquilo que não gostaríamos de ouvir, ou a vergonha de achar que vamos ser apelidados ou rotulados de alguma coisa. Não há que ter vergonha de nada. Aliás, eu acho que o ideal sempre é... não precisamos dizer a ninguém. Aliás, existem critérios de atendimento em psicologia e em psicoterapia, não é? Em que não podemos ser atendidos por ninguém com com certas características, ou eu não posso atender ninguém com algumas características. Claro que isto é tudo muito pesado e muito... às vezes surgem dilemas relativamente aos atendimentos, mas pode-se pedir ajuda e ninguém ter que saber. Sim. Nós não precisamos de contar. Podemos até entrar aqui na questão de... Eu não posso ser teu paciente, não. Porque tu és uma pessoa que lidas diretamente comigo. Claro. Assim como os pacientes que tu tens, o que acontece no consultório fica no consultório. Lá no consultório. Aliás, a maior parte das pessoas até atendo de fora da minha zona. Nós temos... Porquê? Porque fulano conhece Baltrano que se dá contigo, ou seja, para evitar essas coisinhas todas, acabas por atender pessoas fora da tua área. Fora da minha área. Até porque
pelo bem-estar, o nosso bem-estar enquanto psicólogos, mas principalmente pelo bem-estar da pessoa que temos à nossa frente. O acompanhamento, e eu pelo menos dou sempre esta sugestão, é uma coisa nossa, íntima, ninguém tem que saber de nada, e se eu moro em X ou Y zona, então eu posso ir para Rio Maior, para Santarém, posso fazê-lo por Zoom. Posso fazê-lo por Zoom, online, exatamente. Mas se quiser mesmo presencial, posso fazê-lo fora da minha zona de residência, longe, de outro sítio. Ninguém tem que ver, ninguém tem que saber. E, aliás, um gabinete de psicologia deve ter como princípio o sigilo e a confidencialidade. Portanto, é importante este estigma ser quebrado desta maneira, com a privacidade e com a proteção da pessoa que temos à nossa frente. Sim. Se isto não tiver a ser feito, é estranho, duvidem. Sim. Porque tem que ser feito. Sim. Não quer dizer que se entre por uma porta e que saia por outra, não é isso. Às vezes... mas há situações em que isso acontece e é incrível, é excelente. Okay. Mas tudo depende de uma série de burocracias e de uma série de coisas que não estão na nossa mão. Mas o princípio da confidencialidade tem que estar garantido, e do respeito pela pessoa e da integridade da pessoa. Portanto, eu acho que o estigma pode ser trabalhado através da privacidade. Sim. A partir daqui é termos uma pessoa à nossa frente e podemos dizer o que nós quisermos, que nada... Claro que o sigilo é quebrado aqui numa premissa ou noutra, mas em coisas muito extremas e muito específicas. Sim. Mas acho que a confidencialidade pode ajudar a que isto seja quebrado. Agora, em termos de rótulos e em termos de só vai ao psicólogo quem é X ou Y... Ninguém precisa de saber. Sim. Ninguém precisa de saber. É uma coisa que é vossa. Ponto. Eu acho que é um assunto que ninguém precisa de saber, no entanto, quem o faz acho que se deve de orgulhar de o fazer. É incrível. Sim. É uma viagem incrível. Sim. Ô, Negrazinha, nós já aqui falámos de tudo e mais alguma coisa. Já falámos dos problemas de uns e de outros. Verdade. Já demos aqui algumas soluções, ou pelo menos ajudar para a coisa. Mas, no entanto, há aqui uma última pergunta para o fim desta conversa. E vocês, psicólogo? Alguém vos pergunta a vocês como é que vocês estão? Que bela pergunta. Essa pergunta, então é assim, os psicólogos devem, até quererem, ter a psicoterapia individual. E é até aconselhado, não é? É. Até a supervisão. A supervisão, eu acho que é sempre importante a supervisão, sempre, no nosso trabalho. A supervisão significa que semanalmente ou quinzenalmente, seja lá como for, eu tenho uma colega com quem partilho os meus casos e com quem tenho uma segunda ótica das coisas que estou a trabalhar. E depois tenho a minha psicoterapia individual. Eu vou explicar porquê. Nós, os psicólogos, têm uma característica, ou pelo menos devem ter uma característica, que é a empatia. É conseguir me pôr no lugar do outro. E isso, às vezes, é um bocadinho desconfortável quando nós saímos do gabinete para fora, porque acabamos por ficar com emoções dentro de nós e com preocupações que não são nossas. A pensar naquilo que a pessoa disse, ou aquilo que fez, ou aquilo que acha que vai fazer, ou que pensa em fazer. Exatamente. E isto acontece. É saudável até certo ponto. Agora é assim, temos e devemos ter um sítio onde depositar essas emoções todas, onde depositar essas preocupações e, como eu falei há bocado, muitos limites. Sim. Portanto, a psicoterapia individual é onde se trabalha o nosso próprio bem-estar e onde todos os psicólogos deviam fazer a psicoterapia individual para estarmos bem em relação, porque isto que nós fazemos denomina-se de relação terapêutica. E é importante eu estar bem. Eu tive um dia ou dois, ou o que é que foi, que tive uma chatice e não fui trabalhar porque não consegui trabalhar. Sim, se tu não estavas mentalmente fresca, digamos assim, claro, para enfrentar os problemas dos outros, ou pelo menos ouvir os problemas dos outros, não ia resultar. Não fui. Estás lá ou não estar ia ser praticamente a mesma coisa. Igual. Agora é assim, não fui trabalhar ou diretamente. Ou até podia ser pior. Exatamente. Agora é assim, não fui trabalhar diretamente com a pessoa, mas trabalhei em back-office, ou seja, há N trabalho para fazer fora do gabinete que dá para fazer quando eu não estou tão bem. Portanto, tive uma situação de luto na altura, não fui trabalhar e é bom sentir isto, sentir que eu consigo não ir trabalhar, impor os meus limites para o bem-estar, o meu e do outro. O meu e do outro. Portanto,
quem olha por nós é o nosso psicoterapeuta individual e muitas das vezes as nossas colegas que trabalham connosco, portanto às vezes estamos em equipas multidisciplinares e às vezes acontece estarmos mais atentas a umas colegas que trabalham connosco. Mas é importante, eu acho que nós devemos ter essa consciência e devemos prevenir ainda mais os tais burnouts por sentirmos tão intensamente coisas durante o dia. Sim. Mas a psicoterapia individual, de certeza que é o nosso... Fico com a ideia que essa vossa partilha entre colegas de situações é o vosso falar de trabalho não trabalhando. Sim, e depende. Deixa-me cá pensar. Há casos e casos. Há casos e casos, mas sim. às vezes vocês estando a partilhar a experiência ou aquilo que está a acontecer numa consulta, ou aquilo que a pessoa pode dar uma perspectiva nova ou diferente e tu, ok, estás focada naquele assunto, mas aquilo quase que surgiu como uma conversa. É uma coisa natural. Por isso é que eu digo que eu acho que vocês estão a falar de trabalho não trabalhando. Não trabalhando, exatamente. Porque estão a partilhar experiências. Até porque para nos aliviar a nós, ou seja, para nos aliviar a emoção de falar sobre aquela situação, de exteriorizar, de organizar o nosso pensamento e de elaborar as coisas. Portanto, sim, às vezes acontece. Nunca violando o sigilo ou a confidencialidade do utente que nos chega. Isto é falado de uma forma intraclínica, ou seja, intra-equipa. Sim, porque me falta aqui a palavra. Não é a segurança, é a privacidade. A privacidade do paciente, da pessoa, é sempre uma das. Para além de tentar solucionar o problema, uma das máximas. É uma das vossas preocupações, sim. Então, mas eu acabei sem perceber, não me respondeste bem à pergunta. Como é que tu estás? Estou bem, felizmente estou bem. Hoje estás bem? Sim. Ótimo. E tu, estás bem? Eu estou muito bem. Boa. Eu estou muito bem. Nós estamos bem também. Então, fica por aqui este episódio especial do Minutos sobre a Mente, que teve o apoio da Clínica Santa Susana em Turquel. Uma certa forma de celebrarmos estes 4 anos da rubrica aqui na tua Hiper FM. Fica aqui a dica para fazermos pelo menos para o ano mais uma vez. Se não der para fazer entretanto, fazemos mais uma vez. Mais uma vez. Ou então temos de juntar aí a malta toda, fazer como faz a malta da internet, meter aí uma câmara a gravar, um microfone e estamos aí todos à conversa. E ficamos aqui todos à conversa durante horas. Obrigado, Ana Grazina. Obrigado eu. Mais 15 minutos e vai para uma hora e qualquer coisa. Pronto.